Bom dia, alunos da escola Armando Nogueira. Eu sou Tony Nascimento, professor de matemática do terceiro ano A, B e C. Neste instante, eu farei uma explicação e solução da atividade 1, referente ao bimestre 2, com o tema Estudo no triângulo retângulo. Isso no campo da trigonometria. Questão 1 diz: determine o seno, cosseno e a tangente dos ângulos agudos alfa e beta na figura. Use duas casas decimais. Muito bem. Note que temos uma figura que ela é um triângulo retângulo, porque possui um ângulo de valor igual a 90 graus. Nós temos três lados: o 17, que é a hipotenusa, que é o lado maior, é o lado que lembra uma rampa. O 8 e o 15, que são menores lados, chamados de catetos. O seno de um ângulo, ele é a divisão entre o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. Com relação ao ângulo alfa, o cateto oposto ao ângulo é 15 e a hipotenusa é 17. Então você vai dividir 15 por 17 e vai achar um valor não exato igual a 0,88. Já o cosseno, ele é a divisão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Olhe bem para o ângulo alfa, e o termo adjacente quer dizer perto, próximo. Então quem está próximo do ângulo alfa é o 8. Então eu vou dividir 8 por 17, que é a hipotenusa. Ao fazer isso, eu encontro o valor não exato 0,47. Aí eu tenho a tangente, que é a divisão entre os catetos. É o oposto pelo adjacente. O oposto é 15, o adjacente é 8. A divisão vai gerar um valor não exato 1,87. O ângulo alfa já está pronto. Agora você vai fazer o ângulo beta. É o mesmo processo, só que o que muda agora é a posição dos valores. O seno do ângulo beta é a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Dessa vez, o oposto ao ângulo beta é 8 sobre 17, que vai gerar 0,47. Se você bem observar, o seno de beta ele é igual ao cosseno de alfa. Muito bem. O cosseno de beta é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E agora o adjacente vai ser 15 por 17, que vai gerar 0,88. Note que o cosseno de beta é igual ao seno de alfa. Para encerrar, a tangente de beta são os catetos divididos. É o oposto para o adjacente. O oposto vale 8 e o outro cateto adjacente vale 15. Ao fazer a divisão, eu tenho 0,53. Perceba que a tangente de beta ela é o contrário da tangente de alfa. Muito bem. Agora a questão 2. Observando o triângulo retângulo na figura, calcule, letra A, o seno, cosseno e tangente do ângulo agudo indicado. B, a altura relativa à hipotenusa e C, a área do triângulo. Você está vendo mais uma vez um triângulo retângulo, né? Porque possui um ângulo de 90 graus, que está bem aqui
no vértice C. Você tem aqui a hipotenusa, que vale 4, que é o lado AB. O lado AC, cateto, vale 3, mas não se sabe o lado BC. Por isso é importante que você descubra quanto vale esse lado BC, que aqui está desconhecido. Para isso, você vai buscar recurso em um teorema chamado Pitágoras. Algum dia você ouviu esse nome. Ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos do triângulo retângulo. Então eu tenho aqui o seguinte: hipotenusa AB ao quadrado é igual a cateto AC ao quadrado mais cateto BC também ao quadrado. Essa é a regra. Só que o lado AB vale 4 ao quadrado. Lado AC vale 3 ao quadrado. E BC continua ao quadrado, que é o lado que eu não conheço. 4 ao quadrado é 16, igual a 3 ao quadrado é 9, mais BC ao quadrado. O 9 está aqui positivo, ele passa negativo. Então eu faço 16 menos 9 igual a BC ao quadrado. Então eu tenho 7 igual a BC ao quadrado. Logo, esse 2 que está como expoente ou potência vai se transformar em raiz quadrada. Logo, BC é igual a raiz quadrada de 7. Aqui eu paro porque o 7 não contém raiz quadrada exata. Logo, o lado desconhecido que eu tinha no triângulo vale raiz de 7. Muito bem. Calculando o que ele pediu, que é o seno, se eu tenho agora os 3 lados, é fácil achar seno, cosseno e tangente. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Se você ver aqui, o cateto oposto ao ângulo é 3. 3 sobre 4, que é a hipotenusa. Se eu quisesse dividir, eu poderia fazê-lo, mas tudo bem, mantenha a fração, 3/4. O cosseno, ele é cateto adjacente sobre hipotenusa. O lado BC é o cateto que está próximo ao ângulo. Então, eu tenho raiz de 7 sobre 4. E a tangente é a divisão entre os catetos. Você faz o oposto, é 3, e o adjacente é a raiz de 7. Então, eu tenho raiz de 3 sobre raiz de 7. Não é normal você deixar em uma fração o número de baixo de forma em radical. Então, você vai ter que transformar. Você repete a fração, 3 sobre a raiz de 7, e multiplica pelo fator conjugador, o conjugado dele mesmo. No caso, é ele próprio. Você multiplica os dois, em repetição, pelo valor que está embaixo, que é a raiz de 7. Então, 3 vezes a raiz de 7 permanece, 3 raiz de 7. 7 por 7, 49. Repete 3 raiz de 7 e a raiz de 49 é igual a 7. Portanto, a tangente de beta ela é igual a 3 raiz de 7 sobre 7. Essa é a resposta. Letra B, ele pede que se calcule a altura relativa à hipotenusa. Então você faz... nós temos aqui nas medidas de um triângulo, nós temos o seguinte: A vezes B igual a C vezes H. Esse H é a altura. O A e o B, eles são os catetos. E os catetos na figura, eles são 3 e raiz de 7. Então você faz 3 vezes raiz de 7 é igual ao lado AB, vale 4, que é a hipotenusa, vezes o H, a altura. 3 raiz de 7 é a mesma,
4 vezes H, 4H. Então você isola o H e vai dividir 3 raiz de 7 por 4. Aqui você para porque não dá para fazer um cálculo, já que a raiz de 7 não é exata. Mas se quisesse continuar, poderia. Porém, aqui basta. Essa é a altura relativa à hipotenusa. Bem, C. Ele pede que você calcule a área do triângulo. A sua área é base vezes altura sobre 2. A base é 3. Correto? Vezes raiz de 7 sobre 2. Então, eu tenho 3 raiz de 7 sobre 2. Também não é bom dividir, né? Porque a raiz de 7 não é exata. Essa é a resposta referente à área do triângulo. Questão 3. Num triângulo retângulo, um cateto mede 15 centímetros e a hipotenusa de 17 centímetros. Calcule o seno, o cosseno e a tangente do maior ângulo agudo desse triângulo. Bom, então, já que ele é retângulo, vamos fazer o desenho do triângulo. Eu tenho aqui o triângulo. Ele diz que a hipotenusa vale este valor aqui, ó, 17. Então, eu disse também a vocês que o lado que lembra uma rampa é a hipotenusa. O outro lado vale 15, que é o cateto. E este eu não conheço, que é outro cateto. O que se faz? Você vai aplicar Pitágoras da mesma forma que fizemos anteriormente e vai encontrar o x igual a 8. Tudo bem? Agora você sabe quais são os 3 lados. 8, 17 e 15. O seno, ele é cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o oposto? 15 sobre 17. Aqui você encerra, porque o autor não pediu que se calculasse dos casas decimais, né, com vírgula. Então mantém a fração. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa, divisão. Então, o x vale 8 sobre 17, encerra aqui. A tangente de alfa é a divisão entre os catetos, é o oposto pelo adjacente. O oposto é 15 e o adjacente é 8. Ok. Muito bem. Questão 3 está pronta. Questão 4. Essa aqui você tem que ter um pouco mais de cuidado, porque ela é muito criteriosa. Observe a tabela com valores aproximados do seno, cosseno e tangente de alguns ângulos. Utilizando propriedades dos ângulos complementares, calcule os valores das expressões. M igual a 2 vezes cosseno de 15 graus, mais 3 vezes cosseno de 8 graus, menos tangente de 34 graus. Essa é a letra A. Ele disse ângulos complementares. Quando eu falo complementar, eu lembro do ângulo de 90 graus. Tudo bem? Olhe bem para a tabela. Ok. Então aqui, ó, ele disse ângulo de 15 graus. Então, 15 graus para dar 90, eu uso o valor 7,5. Se eu somar dá 90. Isso é complemento. Lembrete, toda vez que eu falar em ângulo complementar, me remete ao valor 90 graus. Correto?
Aí aqui tem 28 graus. Quanto falta para 90? 62. Aí você fala, professor, por que isso, professor? Porque o valor 28 não consta aqui, ó, mas consta o seu complemento, que é 62. A mesma coisa para 34 graus. E o seu complemento é 56 graus, juntando 90. Aí aqui eu tenho 6 graus, não é? O seu complemento é 84. Você vai entender. Então, vamos lá. Letra A. M é igual a 2 vezes cosseno 15 graus mais 3 vezes cosseno 28 graus menos tangente 34 graus. O cosseno de 15 graus eu tenho, que vale 0,97. Está na tabela, correto? Então você faz 2 vezes 0,97 mais 3 vezes. Se você olhar, aqui não tem 28 graus, mas tem o seu complemento, que é quem? Olha, 62. E o complemento é o seno, tá? Se aqui é cosseno, o seu parceiro de completa é o seno. No caso de 62, porque 62 com 28 dá 90. E o 62 do seno vale 0,88. Então, 3 vezes 0,88 menos a tangente de 34 graus, já está aqui, ó. Ela vale 0,67. Então, menos 0,67. M é igual a 2 que multiplica 0,97 dá 1,94. Mais 3 vezes 0,88 dá 2,64. Menos quem sobrou? 0,67. Ao fazer isto, nós temos M igual a 3,91. Essa é a resposta da expressão da letra A. Ok. Agora, crianças, a letra B, ele quer que se calcule N igual a cosseno de 6 graus menos 5 vezes seno 56 graus mais cotangente de 75 graus. Ok. Bem, o cosseno de 6 graus aqui não tem, correto? Mas tem o seu complemento, que é o seno, tá? O seno de 84, porque 84 mais 6 dá 90 graus, que é o complemento. De novo, o cosseno de 6 terá o seno de 84 como complemento, que vale 0,99. Então vai ser o seguinte, você põe aqui 0,99 menos 5 vezes, aí eu tenho, aqui não tem 56 graus, e é seno, então o complemento desse ângulo é 34, que vai ser o cosseno, correto? Que vale 0,83, assim fica 5 vezes 0,83, correto? Mais cotangente de 75 graus. Bom, o complemento da cotangente é a sua co-irmã, que é a tangente. No caso, 15 graus, né? Porque 15 com 75, 90. Então, 15 graus, tangente
0,27. Então, mais 0,27. Feita essa conta, eu tenho, repete, 0,99 menos 5 vezes 0,83 é 4,15 mais 0,27. Faz esse cálculo e encontra n igual a menos 2,89. Ok. Questão 5. Essa é um pouquinho mais abrangente. Então, muito cuidado, crianças. Muita atenção mesmo. Um avião levanta voo em B e sobe fazendo um ângulo constante de 15 graus com a horizontal. A que altura está e qual distância percorrida quando alcançar a vertical, porque passa por um prédio A situado a 2 km do ponto de partida? Dados: seno 15 graus é 0,26, cosseno 15 graus 0,97 e a tangente 15 graus é 0,27. Ok. Note aqui bem o desenho, né? Nós temos aqui que é a formação de um triângulo também retângulo. Essa rampa é o Y, que é a hipotenusa, correto? E aqui são os catetos. Muito bem. Não se conhece nem Y e nem X. O que se faz? Eu tenho aqui o seguinte: o ângulo é 15 graus, certo? Eu tenho hipotenusa, eu tenho cateto. Esse cateto 2000, ele está perto do ângulo, então seu nome é cateto adjacente. E o X é o cateto oposto. Bem, eu posso encontrar o X assim. Eu tenho o cateto oposto e tenho o adjacente. Isso lembra quem? Tangente. Então, a tangente de 15 graus, que é o ângulo em estudo, é a divisão dos catetos, o oposto pelo adjacente. No texto, o autor está dizendo que a tangente de 15 graus corresponde a 0,27. Então, eu faço 0,27 é igual. O oposto, ele é x, sobre 2000, que é o adjacente. Você faz a multiplicação de meios e extremos. Aqui embaixo do 0,27 tem um invisível. Eu faço 1 vezes x, é o próprio x, e multiplico 2000 por 0,27. Feito isso, eu vou achar x igual a 540 metros. Portanto, você achou a altura x, que dá 540 metros. Agora, a distância. Você pode, já que você achou o x, que vale, né? Você achou o x, e então eu posso utilizar o seguinte: cosseno, porque o cosseno é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Então eu vou achar agora o y. Cosseno de 15 graus, no texto vale 0,97. 2000 é o cateto adjacente e a hipotenusa é o y, que é a distância, né? Bem, 0,97, que é o valor do cosseno de 15 graus do texto, vai ser igual a 2000 sobre y. Você multiplica 0,97 por y igual a 2000 vezes 1 invisível. Então você vai ocorrer o seguinte: 0,97y é igual a 2000. Como está multiplicando, passará como divisor o 0,97. Então você vai dividir 2000 por 0,97, que dá x
aliás, y, que é a nossa distância, y é igual a 2.062 metros. Essa é a distância. Portanto, questão 5 já está pronta. Façamos a questão 6, em que é dito o seguinte: qual a área do triângulo ABC na figura? Muito bem. Você tem aí a figura, tem os valores e tem ângulos. O triângulo tem uma altura. Essa altura ela é H, que é a formação de x mais y. Então você vai ter seno de 45 graus, né? Ele é a altura H sobre a hipotenusa 2 raiz de 2. Só que na tabela, o seno de 45 graus sempre vale raiz de 2 sobre 2. Você troca este seno por raiz de 2 sobre 2. Tá? Isso aqui ela é tabela. Que vai ser igual a H sobre 2 raiz de 2. Você multiplica 2 por H, dá 2H. E multiplica 2 raiz de 2 por raiz de 2. 2H é igual a 2 raiz de 4. 2H é igual a 2 vezes 2, porque 2 é a raiz de 4. 2H é igual a 4. Separa o H e vai dividir 4 por 2 e vai achar H igual a 2 centímetros. Essa é a altura. Só que o triângulo, ele é do tipo isósceles, ou seja, ele tem dois lados iguais. Nesse caso, o x vai ser igual ao h. Mas quem é o h? 2 centímetros. Já sei que o triângulo tem dois lados iguais, ambos iguais a 2 centímetros. A tangente de 30 graus, ela é exatamente a divisão entre os catetos, correto? Então vai ser h sobre um certo y. Na tabela, a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3, que é igual, quem é o h? É 2. O h é 2 sobre y. Você multiplica raiz de 3 vezes y igual a 2 vezes 3. Então você vai ter raiz de 3 sobre y é igual a 6. Separa o y e vai ter 6 sobre raiz de 3. O que ocorre? Embaixo não pode ter raiz não exata. O que se faz? Você vai repetir a fração encontrada e multiplicar pelo de baixo, que é o conjugado. Então fica 6 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3, que vai ser igual a 6 raiz de 3 sobre 9, que é igual a 6 raiz de 3, raiz de 9 é 3. Então você divide 6 por 3, dá 2 e mantém a raiz. Então o y é igual a 2 raiz de 3 centímetros. Ok. Agora eu vou achar a área do triângulo, que é a base vezes a altura sobre 2. A base, você lembra que a base, eu disse que era a soma de x mais y? O x vale 2, o x é igual a h, que vale 2. E o y é 2 raiz de 3. Então eu faço base 2 mais 2 raiz de 3 vezes, quem é o h? O h é 2 sobre 2. Você corta esse 2 com esse 2, quem sobra? 2 mais 2 raiz de 3 centímetros ao quadrado, porque a área é sempre dada em quadrado. Essa é a questão 6.
Agora a questão 7. Calcule o perímetro do triângulo retângulo ABC da figura, sabendo que cosseno de alfa é igual a 3/5 e o segmento BC é igual a 10 metros. Ok. O autor nos deu cosseno de alfa que vale 3/5. Você vai aplicar a relação fundamental da trigonometria, que é formada pela expressão seno ao quadrado do ângulo, no caso alfa, mais cosseno ao quadrado do ângulo, que é o alfa, é igual a 1. Isso aqui é uma fórmula chamada de relação fundamental. Então você repete o seno quadrado alfa mais quem é o cosseno? É 3/5 ao quadrado, igual a 1. Repete seno quadrado de alfa mais 3 quadrado é 9 e 5 quadrado 25, igual a 1. Você vai isolar o seno quadrado de alfa e faz 1. Se aqui está mais, ele vem menos 9/25. Ok. Baixa seno quadrado de alfa e faz 25 vezes 1 é 25, menos 9, sobre o próprio 25, que é o nosso MMC. Esse 25 ele nasceu da multiplicação de 25 por 1. Ok. Baixa seno quadrado de alfa é igual a 25 menos 9 é 16 sobre 25. Você vai tirar esse expoente, a potência, e vai transformar em raiz quadrada. Se eu tirar a potência, vai ficar somente seno de alfa, igual a raiz quadrada do valor encontrado, que é 16/25. Então, seno de alfa é igual a raiz de 16 é 4 e a de 25 é 5. Então, o seno de alfa é 4/5. Lembrar que no texto já foi dado o cosseno 3/5. Muito bem. Bem, agora nós iremos usar o seguinte: o cosseno de alfa ele é o cateto sobre a hipotenusa. O cosseno de alfa vai ser igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa. Se aqui é alfa, o lado que é perto adjacente é o lado AC. E a rampa hipotenusa é BC. Então vai ser ACE sobre BC. Mas quem é o cosseno de alfa no texto? Foi dado, é 3/5. O AC você não sabe, mas o BC você sabe, vale 10, porque no texto ele diz que BC é 10, correto? A matemática é assim, ela te dá o suporte. Você faz 5 vezes AC, 5AC, e faz 3 vezes 10, que dá 30. Isola o AC e vai dividir 30 por 5. Então o AC vale 6 metros. A divisão de 30 por 5 dá 6 metros. Isso é o AC. Ok. O seno do ângulo alfa, ele é, atenção, ele é o cateto oposto, que é AB, sobre hipotenusa BC. Então, eu tenho o seno, é AB sobre BC. O seno você achou, que é 4/5. Então, eu tenho 4/5 igual a AB sobre 10.
Você faz 5 vezes AB, 5AB, e 4 vezes 10, 40. O AB, aliás, correção aqui, meninos. O lado AB vai ser a divisão de 40 por 5, que dá 8 metros. Então, o que ocorre? Você achou o lado AC 6 metros, achou AB 8 metros. E no texto já tem o lado BC 10 metros. O que é que o autor quer? Ele quer o perímetro. E perímetro é a soma de todos os lados. Vai somar 10 mais 6 mais 8. Logo, o nosso perímetro, que é a soma dos lados, vai dar 24 metros. Muito bem. Questão 8. Ele diz: calcule x indicado na figura. Você tem aí uma figura em que aparecem dois ângulos, 30 graus e o dobro dele, e o lado 100 e a altura ou cateto x. Nesse caso, você vai utilizar o seguinte: esse lado aqui, ó, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Esse lado aqui, ele corresponde a 100. Então eu tenho o seguinte: eu tenho aqui um cateto oposto, a hipotenusa vale 100 e o ângulo. Se eu tenho cateto e hipotenusa, eu vou usar quem? Seno. Então o seno deste ângulo vai ser igual ao cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é 100. Na tabela, o seno deste valor é igual a raiz de 3 sobre 2, que é igual a x sobre 100. Você multiplica 2 por x e multiplica 100 pela raiz de 3. Então vai gerar 2x igual a 100 raiz de 3, separa o x igual a 100 sobre raiz de 3 sobre 2, x igual, se você dividir 100 por 2, dá 50, e mantém a raiz de 3. Então a resposta é x igual a 50 raiz de 3. Questão 9. Essa é interessante, hein? Já puxa um novo assunto, não é? Equação do segundo grau. As raízes da equação x² menos 14x mais 48 igual a 0 expressam em centímetros as medidas dos catetos de um triângulo retângulo. Determine a altura relativa à hipotenusa, o perímetro desse triângulo e o seno do maior ângulo agudo. Então ele pede 3 coisas, hein? Atento aí: altura, perímetro e o seno do maior ângulo agudo. Bom, a equação ela é do segundo grau e vocês já viram isso no passado, no primeiro ano. Para resolver uma equação do segundo grau, você vai usar 2 pequenas expressões, ou regras, ou fórmulas. A primeira delas é delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E a segunda é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Se você utilizar essas 2 regras com base nas aulas que vocês tiveram no passado, você vai achar x' igual a 8 e x duas linhas igual a 6. Esses aqui são os centímetros. Ou então, crianças, aqui seria interessante. Aqui é 14 e aqui é 48. Você vai encontrar 2 números que, se eu somar, dá 14 e se eu multiplicar, dá 48. Bom,
8 mais 6, 14. E 8 vezes 6, 48. Então, a resposta inicial aqui são 8 e 6. Aqui são os catetos. Muito bem. Por Pitágoras, você pode achar a hipotenusa, não é? Que ela é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Você faz x quadrado é igual a 8 quadrado mais 6 quadrado. Feito isso, você vai achar x quadrado igual a 64 mais 36. X quadrado é igual a 100. Tira a raiz de 100 e acha 10 centímetros. Essa é a hipotenusa. Portanto, você tem o seguinte: catetos 8 e 6 e 10 a hipotenusa. Muito bem. Agora você vai usar o seguinte: a expressão das medidas de um triângulo retângulo, ela tem o seguinte: regra, altura vezes hipotenusa é igual a cateto 1 vezes cateto 2. Então a altura vai ser h. Você achou hipotenusa? 10. Então vezes 10 e catetos 6 e 8. 6 vezes 8. H vezes 10 é 10H. 6 por 8 é 48. 6 ao H e vai dividir 48 por 10. Feito isso, vai achar a altura H igual a 4,8 centímetros. Já respondemos uma das perguntas do texto. Agora, nós iremos encontrar o item 4 aqui, o maior ângulo, ele está oposto ao maior cateto. Então, o que se faz? Seno de alfa vai ser igual a 8 por 10. Por que eu não usei o 6? Eu usei o 8 porque o 8 é maior que 6. Então, são dois catetos. O maior ângulo está oposto ao maior cateto, que é 8, né? Então, seno de alfa é igual a 8 sobre 10, que é a hipotenusa. Se eu dividir 8 por 10, eu vou achar quanto? Eu vou achar, atenção, 0,8. Logo, o que se pede é seno de alfa é igual a 0,8. Portanto, crianças, seno de alfa é igual a 0,8. Muito bem. Questão 9 está ok também. E para encerrar, rapazes, a questão 10, que é um pouquinho abrangente, não é? A 10, ela fala o seguinte: calcule a área do triângulo ABC, sabendo que H é igual a raiz de 2 centímetros. Ok. Bem, nós temos tangente de 30 graus igual ao lado AH sobre H. Ok. A tabela diz que esse valor, ele é raiz de t sobre 3 igual a AH, que eu não sei quem é, mas sei quem é o H. O H é raiz de 2 do texto.
Então, você faz 3 vezes AH, que é igual a 2 vezes 3 na raiz, da raiz de 6. Separa AH e vai dividir raiz de 6 por 3. Como o 6 não tem raiz exata, aqui você mantém essa fração. Portanto, AH vai ficar do tipo raiz de 6 sobre 3 centímetros. Ok. Agora, crianças, vamos tentar achar a tangente de 45 graus. Ela é o lado BH sobre H. Muito bem. Que é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Na tabela, esse valor aqui corresponde a 1, que é igual a BH sobre quem é o H? Raiz de 2. Ok? Então você faz BH é igual a 1 vezes raiz de 2, é o próprio. Então BH é igual a raiz de 2 centímetros. Ok. Agora a pior parte, meninos, entre aspas. Ele quer que você ache a área do triângulo, que é, a fórmula é área é igual a base vezes altura sobre 2. Quem é a base? Você achou? A base vai ser o seguinte, ela é tudo isso aqui, ó. Ela vai ser AH mais BH. O AH você achou este valor, a raiz de 6 sobre 3. E o BH você achou raiz de 2. Então a soma desses dois aqui é a base. Ou seja, a base vai ser a soma de raiz de 6 sobre 3 mais raiz de 2 vezes o H. Mas quem é o H? O H dado é raiz de 2 sobre 2. Então você multiplica esse 2 que está fora aqui dentro da raiz por todos os que estão dentro. Se eu multiplicar a fração aqui por raiz de 2, vai dar raiz de 12 sobre 3 mais 2 vezes 2 é 4 e a raiz é 2 sobre 2, que é igual. Esse 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. De novo, o 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. A raiz de 4 é 2 e 3 na raiz continua. Sobre 3 mais 2 sobre 2, correto? Muito bem. Você repete 2 raiz de 3 mais, multiplica 3 por 2 dá 6 sobre 3 sobre 2. Muito bem. Agora você repete a primeira fração, né? Que é 2 raiz de 3 mais 6 sobre 3 vezes o inverso da fração segunda. O que é inverso? É você fazer uma troca, né? Quem está embaixo do 2 invisível? 1. Então o 1 sobe e o 2 desce. Ok. Você vai fazer o seguinte, você vai perceber que o 2 e o 6 são pares. E o 2 também. Então você vai dividir esse 2 por esse 2, dá 1. Esse 1 ele é neutro, nem aparece. Feito isso, vai ficar apenas aqui raiz de 3, mais vai dividir 6 por 2, dá 3. E mantém o 3 embaixo. Portanto, a área do triângulo ela é raiz de 3 mais 3 sobre 3 centímetros ao quadrado, porque a área é dada em unidades
ao quadrado. Portanto, obrigado, crianças. Boa sorte. Qualquer dúvida, pode falar que eu estarei por aqui.